GVG Mal, a sua melhor opção em jogos multiplataformas. Utilize o código DG3. Ou se você quiser comprar o Windows por menos de R$50, utilize o código DG20. Homem prevenido vale por 2, já juntei a grana do Scarlet PS5. Ok, você juntou da TV também então, né? Fala galera do Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia pra games de todo o YouTube. Vindo a vinheta também meio óbvio, é claro, é lógico, já ouviu falando que talvez você precise de uma nova televisão para aproveitar todos os recursos que os novos consoles de 2020 trarão. Tô falando de PlayStation 5 e Project Scarlet, ainda não com nome oficial definido. É óbvio, é claro, é lógico que esse vídeo não vem com uma tratativa para falar que a sua televisão que você acabou de comprar está completamente obsoleta, muito longe disso. A gente veio num viés de tecnologia sobre o prisma do que vai ser oferecido. É importante sempre ter em mente que muitas das funcionalidades que nós vamos falar depende também dos desenvolvedores dos jogos implementarem para que tenha suporte. Então é uma concepção de console, é uma concepção de televisão e também é uma concepção do conteúdo suportar as tecnologias. Em resumo, o importante é deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha essa informação que você já viu que é super ultra mega importante. É óbvio que a loja também tá perguntando, pô, quase ficou aí 5 dias, 6 dias, 7 dias sem fazer vídeo. Por quê? Porque eu não tava afim de fazer vídeo. Literalmente isso. A internet de vez em quando chega nos picos muito lixo e a gente tem que dar um time pra, tipo, só não ficar próximo à merda e feder junto a ela. Então é isso, eu dei um time total, dei um que se foda, não tava afim de fazer o vídeo, muito menos afim de falar por que eu não tava fazendo o vídeo, porque provavelmente geraria polêmica da polêmica que não tem nada a ver, e é disso que a gente fugiu essa semana, simplesmente pra colocar a cabeça no lugar. Agora, sem mimimi, idiotice, crise de meia-idade fora a parte, vamos ao que interessa. Todo mundo sabe que a atual geração, apesar de não ser no início, mas no seu final, eu acho que a grande concepção no sentido de tecnologia de televisão é a resolução 4K, e junto com ela também HDR. Foram as duas principais funcionalidades que foram exploradas por essa geração, mesmo que não em totalidade dos players, porque a gente sabe que a grande minoria consumiu o PlayStation 4 Pro e Xbox One X, mas sim, do ponto de vista tecnologia para display, o que essa geração trouxe de melhor foi em relação a 4K e também em relação a HDR, conteúdos de jogos em HDR. A próxima geração é marcada por uma concepção tecnológica muito grande, como nós já falamos aqui, em relação a PlayStation 5, Xbox Scarlet. A gente tá falando de GDDR6, a gente tá falando de tecnologia nave com arquitetura RDNA, a gente tá falando de Zen 2, 8 cores, 16 threads, a gente tá falando de Ray Tracing para consoles, a Microsoft afirmou até 120 FPS de frame rate para jogabilidade no Project Scarlet. Então a gente tá falando de hardwares bem potentes. Hardwares bem potentes, no geral, quando a gente troca algum equipamento do nosso setup, muitas coisas às vezes devem ser mudadas. Não adianta você comprar uma placa de vídeo super ultra fodona que dá 240 Hz e utilizar no monitor de 60 Hz. É importante também a gente continuar a falar que isso também vale para monitores, exatamente, displays em geral. Continuando, é óbvio, é claro, é lógico, a vantagem do monitor pelo tempo de latência e também o input lag, que aliás pode não ter uma vantagem em relação às futuras televisões que a gente vai falar agora. Toda essa concepção de mudança tá em torno, é óbvio, é claro, é lógico, do HDMI 2.1. Apesar dele ter iniciado ainda nessa geração, trazido pelo Xbox One X, que foi o primeiro dispositivo HDMI 2.1 do planeta Terra, todo mundo sabe que a tecnologia envolvida, por exemplo, taxa de latência dinâmica, é uma coisa que jamais foi utilizada no console, porque até então não existiam displays compatíveis com isso. Agora a nova geração vai trazer toda a totalidade também do HDMI 2.1, e quando eu falo totalidade é porque nem todos os recursos do HDMI 2.1 estão disponíveis no Xbox One X, como é o caso da funcionalidade eARC, que eu vou explicar daqui a pouco. Pois bem, o HDMI 2.1 em relação ao 2.0, ele tem uma diferença de 30 GB de taxa de transferência, exatamente. Enquanto o 2.0 trafega 18 GB de informação pelo cabo HDMI, o 2.1 traz 48 GB de informação. E é tudo isso que diz respeito ao HDMI 2.1. Mais possibilidade porque tem mais capacidade de transferência de dados, e com isso você oferece muito mais serviços. Vamos voltar agora à questão do ARC, que tem agora o
e ARC. O ARC é uma tecnologia já implementada no HDMI desde 1.4, se não me falha a memória, basicamente é retorno de áudio pela saída HDMI, exatamente, o tráfego de vídeo e áudio pela mesma conexão, pelo mesmo cabo, e com qualidade digital. Numa conexão HDMI 2.0, por exemplo, que vai até 18 GB de taxa de transferência pelo cabo, não é possível utilizar aí serviços de alta escala de áudio, ou seja, sinais de áudios de alto fluxo de dados, como novas tecnologias, incluindo até mesmo Dolby Atmos. Quando eu falo Dolby Atmos, estou me referindo a headsets, é principalmente a tecnologia de retorno de áudio por HDMI, é focada em home theaters, pessoas que criam sistemas de som em sua casa. Um cabo HDMI 2.0 não é capaz de trafegar até 32 canais de Dolby Atmos, como acontece no HDMI 2.1. Também já foi refletido para os consoles o áudio 3D, que a tecnologia Navi com arquitetura RDNA vai prover tanto para o PS5 e também como o Xbox SCART. Calma que um dia a gente faz um vídeo sobre o áudio 3D dedicado a isso, mas saiba que ele ocupa uma alta largura de banda, e é nisso que a HDMI 2.1 vai trazer. Até aí não é necessário você especificamente comprar uma nova televisão justamente para mudar o áudio. No geral, o áudio dos televisores são muito ruins, por melhor que seja o seu modelo. Então sempre o player acaba optando por um sistema de headset, ou até mesmo os mais entusiastas, um sistema de home theater na sua casa. Agora vamos falar em relação a uma coisa que realmente vai pesar, que é em relação a frame rate e resolução. Como tem maior largura de banda, 48 GB, HDMI 2.1 consegue transportar até 10K. Isso é a capacidade da tecnologia HDMI, não a capacidade dos novos consoles. No entanto, já foi dito e reiterado tanto pela Sony e Microsoft que os dois consoles serão capazes de reproduzir conteúdos 8K, inclusive fazer upscaling para essa resolução. Até aí tudo bem, não vai mudar absolutamente nada, muito difícil a resolução 8K emplacar logo de cara dentro do mercado brasileiro, por exemplo, a qual ainda está engatinhando com a resolução 4K. Mas em 4K a gente tem uma problemática bem séria. Por exemplo, HDMI 2.0, pelo seu baixo fluxo de dados, ele consegue no máximo 4K a 60 FPS. A gente está falando de consoles que podem alcançar 120 FPS. Ora, Godcos, 120 FPS provavelmente seja numa resolução menor. A gente não sabe, a gente sabe também que existem jogos muito leves. Por exemplo, não é muito difícil rodar CSGO ou Overwatch ou Paladins, por exemplo, jogos competitivos a 4K 120 em qualquer dispositivo. Não é muito difícil mesmo, porque são jogos otimizados. Essa não é a questão. A questão é que todos os televisores hoje chegam a 60 Hz, ou seja, 60 quadros. Pô, Godcos, mas meu televisor veio que faz 120 Hz. É verdade e é mentira. Ele faz 120 Hz talvez em 1440p ou, na pior das hipóteses, em 1080p. Na resolução 4K é impossível um televisor comprado antes da CIS de 2019 alcançar 120 Hz em 4K. E eu digo que é impossível porque só é possível com HDMI 2.1, e é isso que ele faz, ele alcança resoluções de até 8K a 120 Hz. Outra questão que é diretamente ligada a games é a parte do FreeSync, que já é existente nas televisões QLED da Samsung, e também tem umas NU 7000 alguma coisa que já possuem, apesar de não ser divulgado, ele foi atualizado o firmware e já possui FreeSync, mas a gente não sabe se é FreeSync 1.0 ou 2.0. O que a gente sabe é que trafega na HDMI 2.1 FreeSync 2.0, e uma das principais aí modificações para os consoles seria a taxa de latência dinâmica. A taxa de latência dinâmica vai ajustar o seu televisor de acordo com a quantidade de frequência que está sendo passada pelo console. Basicamente, ele vai diminuir o input lag quando aumentar o frame rate. Por quê? Porque é necessário um alto índice de quadros na tela, tem que ser responsivo à velocidade do controle e também tem que ser responsível à velocidade do jogo para que você tenha uma experiência. E isso a HDMI 2.1 propõe em relação aos televisores mais modernos. E agora um divisor de águas, o que realmente deve impulsionar o HDMI 2.1, e é uma diferença gritante. A gente está falando de HDR. Pô, Godcos, mas isso já existe no meu televisor 4K. Eu não estou falando de HDR10+, eu não estou falando de Dolby Vision, eu não estou falando de Lumen, eu estou falando de como isso tudo trabalha em torno do conteúdo. Hoje nós temos um conteúdo estático. Basicamente funciona assim: o desenvolvedor do jogo monta um arquivo metadados com instruções sobre a cena do jogo.
ou seja, ele mantém todo o mesmo fluxo de HDR, independente da cena. Uma perfeita visualização seria uma cena de luz, diminuir o brilho, uma cena escura, aumentar a intensidade das cores à volta para que fique mais reagente à luz do jogo. A gente está falando de uma geração que vai trazer Ray Tracing. Luz vai ser um componente muito importante dentro dessa geração, ou seja, com HDMI 2.1 é possível a implementação, e esses novos televisores virão com Dynamic HDR, que é um nome completamente idiota, porque HDR já é High Dynamic Range, ou seja, é dinâmico do dinâmico, mas basicamente o que isso faz, cara? Ele vai tratar cena a cena de modo dinâmico, ele não trata mais através de forma estática, ele não vai conduzir o HDR, a implementação durante todo o jogo, ele vai modificar de acordo com a cena, trazendo maior índice de realidade de cores, trazendo maior índice de realidade de reflexos, sombras, preto e branco na sua tela. Isso deve ser realmente muito perceptível ao olho nu e algo que as pessoas vão falar, cacete, é diferente, por melhor que seja o seu televisor 4K atualmente no mercado. E por falar atualmente no mercado, nós estamos falando de todas as tecnologias envolvendo os novos televisores. É muito importante que você saiba que televisores que comportam tudo isso que eu falei agora, apenas a linha OLED 2019 da LG, que ainda não é oficialmente presente no Brasil. Temos a linha de 8K QLED da Samsung 2019, que também ainda não está presente oficialmente no Brasil. E nós temos um ou dois modelos da Sony também. É possível que tenha algumas lojas vendendo, mas quando eu digo oficialmente é que as indústrias não estão trazendo em massa para cá. É isso que eu quero dizer. Mas você pode encontrar alguma coisa. Ou seja, nós temos apenas 3 fabricantes com pouquíssimos modelos e todos modelos premium, ou seja, modelos que realmente as pessoas vão pagar uma prata para poder comprar. Isso quer dizer que não houve difusão ainda do HDMI 2.1. Isso quer dizer que você não tem que correr para comprar um televisor HDMI 2.1 agora, mesmo que você vá comprar um console de nova geração. Mas isso quer dizer que talvez 1, 2, 3 anos depois desses novos consoles seja difundido. É importante a gente lembrar que a maior e principal fonte de conteúdo para impulsionar a 4K veio sim através dos games e veio sim através dos consoles. Se nós formos contar aí a quantidade de pessoas que compram Blu-ray 4K ou realmente os conteúdos 4K dentro de Netflix, YouTube e tudo, ainda é muito pouco. O maior benefício para quem comprou uma televisão dessa qualidade, com essa resolução, com HDR, é aproveitado sim nos jogos onde você tem total visualização. Pensando dessa forma, provavelmente, talvez se você comprar um console de nova geração, você vai precisar e vai pensar nisso em um futuro próximo. Quem comprou esse ano não se arrependa, porque provavelmente também você não compraria ano que vem. Estamos falando de lançamentos à pronta entrega, acabou de sair do forno do fabricante e nós nem sabemos ainda quais são dessas tecnologias que os novos consoles vão utilizar. Provavelmente todas, mas a palavra provavelmente é inimiga da carteira. Quem se antecipar pode se danar. Minha recomendação é que espere o lançamento dos consoles e aí sim a gente consiga prever tudo o que você precisa comprar. No entanto, você já sabe, a sua televisão 4K atual, por mais nova que seja, já está em defasagem com o que vai vir pelo mercado. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e lembre-se, esse vídeo, por mais que seja relevante à sua vida, ele é apenas uma pontinha do iceberg para quem quer informação completa. Se você gostou, se interessou, recomendo como eu que pesquise bastante, porque o assunto sempre é interessante e sempre agrega valor pra gente, deixa a gente melhor, menos burro, é óbvio, é claro, é lógico. Eu sou o Gotcose e